A nossa história começa com a linda garota de olhos escarlates chamando por Linori. Em frente a ela está o protagonista que não entende como acabou parando ali. Assustado, ele se pergunta quem é essa linda garota, mas para seu azar ele acaba tomando uma facada no peito. Em meio ao mar de pensamentos, o protagonista questiona o motivo de ela estar chorando. Em seguida, Nori acorda confuso. Logo se pergunta se tudo aquilo foi um sonho. Nisso, uma luz surge do chão. Então vemos um círculo mágico se formando abaixo dos alunos, que rapidamente os engole por inteiro. Já em outro lugar, Nori pergunta que porra está acontecendo hoje para ter tanta coisa incomodando. Nisso ele percebe que a sala de aula onde ele estava sumiu, e no mesmo momento que vê isso, Nori fica com a guarda alta para caso algo aconteça. Em seguida, vemos o resto dos alunos gritando em pânico. De repente surge uma voz angelical pedindo para todos terem calma. Então ela explica que eles estão em um lugar chamado Abertura do Mundo, e ela é o que os seres do planeta dele costumam chamar de Deus. Nisso diz que o seu objetivo é transformá-los em heróis para derrotar o Rei Demônio. Por isso irá os mandar para outro mundo para treinarem e se fortalecerem. Claro que com essas palavras deixam todos mais confusos. Em meio ao caso, o protagonista pensa que tudo isso é como um enredo de um livro. Em seguida, a deusa fala que antes deles irem, irá os dar um pequeno presente. Nisso explica que acabou de os dar uma habilidade especial para se adequarem a esse mundo. Assim somos teletransportados para o Império de Raigen. Cansada, a santa afirma que a invocação foi bem sucedida. Então, ao seu redor, os nobres comemoram, falando que agora eles estão a salvos. Mas logo, sem paciência, o imperador manda eles fazerem silêncio, e se aproximando deles, o mesmo agradece a vinda dos heróis. Assim, ele se apresenta como Leizen, o imperador do Império Raigen. Então, se ajoelhando, ele implora os heróis para acabarem com o Rei Demônio. De longe, vendo essa situação, Nori vê que estão sendo tratados como seres divinos. Logo, um carinha de óculos pede para o imperador se levantar. Em seguida, o mesmo pergunta se há alguma forma deles voltarem para o seu mundo. Nisso, a santa aparece dizendo que irá responder essa pergunta. Assim, ela se apresenta como a Santa Ísia e complementa que eles podem voltar sim, mas terão que esperar até o mês que vem para quando a lua cheia subir. Então, aqueles que não quiserem lutar podem ir embora. Nisso, uma das garotas pergunta se eles vão aparecer lá depois de um mês no mundo deles. Com calma, a Santa responde que vão retornar para o mesmo ponto no tempo em que foram convocados. Já que em seguida ela pergunta quem irá retornar, já que mesmo que todos escolham ir embora, ninguém irá os impedir. Mas logo suplica para eles salvarem o mundo. Agora, lá no canto da sala, o protagonista se pergunta se isso realmente vai ser igual aos clichês. Mas para sua surpresa, todo mundo está sendo sensato. Nisso, o carinha de óculos diz que todos decidiram pensar sobre isso até o próximo mês. Então, sem ter o que fazer, o rei concorda e complementa que será um dia de festa e a celebração para os heróis. Nesse momento, até o gordo fica com água na boca. Então, vendo como as coisas estão, o Nori suspira enquanto pensa que isso está parecendo um turismo. Feliz, o protagonista olha para a comida com grandes expectativas, mas quando foi se aproximar da comida, um círculo mais dourado aparece e isso o deixa confuso. Então começa a falar que esses círculos devem ajudar bastante as pessoas dessa terra, já que facilmente podem reunir várias coisas ao redor do mundo em questão de segundos. Nisso, seu amigo chega ao seu lado e chama a sua atenção. Rapidamente, Nori percebe que é o único que está com esse círculo no pé. Assim, novamente, o protagonista vai para aquele mesmo lugar onde estava. Então, a deusa aparece fazendo sua grandiosa apresentação. Mas quando abre o olho, nota que tem algo de errado. Sem ter muito o que fazer, Nori cumprimenta a deusa. E ela se aproxima perguntando se ele já não veio mais cedo, e ele responde que sim. Nisso, bem confusa, a deusa questiona o que está acontecendo. Então, Nori pergunta se vai ser invocado para outro mundo novamente, e ela responde que sim. Além disso, a regra diz para dar um presente para aqueles que passam por esse lugar, por isso vai o entregar. Assim, antes de ir embora, o protagonista fala que mudá-lo desse jeito é algo bem irresponsável de se fazer. Em seguida, já em outro mundo, Nori questionando por que aquele círculo mágico apareceu. Mas logo decide que não é bom pensar nisso por agora, já que está amarrado com um cara esquisito observando. Então esse cara esquisito diz que a invocação foi bem sucedida. Logo outro cara louco aparece falando que vai chamá-lo de número 12. Assim, se aproximando um pouco, o velho fala que o protagonista possui um tipo de olho mágico. Mas em frente a essa situação, Nori pensa que não é uma coisa boa o chamarem de número 12. Além disso, afirma que esse lugar aparenta ser bem perigoso. Em seguida, os dois falam que irão prosseguir com o experimento agora. Assim, o protagonista entende que realmente se fudeu. Aproximando uma lâmina do seu olho, o velho afirma que irá retirar o seu olho mágico. Então ele explica que as pessoas que são invocadas para esse mundo recebem o olho mágico. E logo o velhote complementa que o seu trabalho é provar se esse mito é real ou não. Assim, Nori entende qual foi o seu presente que a deusa o deu. Rapidamente, o velho usa uma magia avançada de hipnose no protagonista para ele não sentir dor, mas logo nota que há algo de errado, já que a magia não funciona nele. Debochando, o protagonista questiona se isso era avançado. Então, seu assistente alerta que o número 12 tem um olho mágico do tempo no olho direito e um olho mágico da verdade no esquerdo. Após ouvir isso, o velho fica incrédulo, já que isso é uma espécie ultra rara e além disso é a cobaia perfeita para esse teste. Então o protagonista tenta imediatamente se soltar, mas para sua sorte outro círculo mágico aparece em seus pés. Rindo, Nori fala que isso está acontecendo de novo. Agora no mesmo lugar de antes, a deusa olha para ele sem palavras e questiona se ele talvez goste bastante dela. Assim o protagonista pergunta se ela sabe o que está acontecendo, e ela responde
que essa é a primeira vez que isso ocorre em anos de trabalho. Por isso depois irá atrás de mais informações. Mas sem tempo para questionamentos, ele é invocado para outro canto, e dessa vez por uma garota nobre e elfa linda. Rapidamente, a elfa parabeniza sua senhorita por invocar um monstro humanoide de primeira. Com raiva, Nori grita que não é um monstro, mesmo assim ninguém o ouve e elas tentam forçar um contrato de subordinação. Só que novamente um círculo mágico é ativado. Sorrindo, Nori diz que aconteceu de novo. Então a deusa pergunta se ele não está cansado disso. Ignorando o que ela fala, o protagonista questiona sobre a invocação e o que está acontecendo. Nisso, a deusa explica que as pessoas que são invocadas devem ter uma alma bem forte para cruzar os mundos, mas o protagonista tem uma arma comparada a um deus. Claro que isso deixa bem confuso, só que a deusa não se importa com isso e diz que a sua alma é incrivelmente poderosa. Por isso, se ele se ligar a um mundo através de um contrato de herói, talvez isso não vá mais ocorrer. Em sua frente, uma garota diz que o seu atributo especial é o roubo de habilidade. Assim, rapidamente, Nori tenta fazer o contrato de alma, mas infelizmente já é tarde demais. Agora, na quinta vez, o protagonista é invocado através de magia negra, e lá ele ganha mais um dos presentes da deusa. Então, na sexta invocação, o protagonista aparece lá, como um grande Lorde Demônio. Mesmo assim, o final é sempre o mesmo, só que agora Nori está bem mais forte. Notando isso, a deusa diz que suas habilidades estão se tornando bem incríveis. Olhando para sua mão, Nori fala que não tá percebendo nada de diferente. Em seguida, a deusa afirma que com toda certeza a próxima invocação será a última. Estendendo a mão, ela fala que juntará todas as suas habilidades que ele recebeu até agora. Agora, finalmente, em sua última invocação, Nori está em um castelo. Lá foram invocados mais 3 pessoas. Confuso, um jovem chamado Ryu pergunta se eles estão em um castelo. Ao seu lado está a sua amiga Tamaki, questionando o que está havendo. Lá de cima, o imperador não entende o que está acontecendo, já que pela lenda deveria ter apenas 3 heróis. Rapidamente, Nori percebe que está se intrometendo no harem do Ryu, já que todos os 3 se conhecem menos ele. Nisso, Nori grita questionando por que a deusa o invocou aleatoriamente. Então, apontando o dedo, o rei pergunta se os 3 ali são heróis, e ele é um cara aleatório pega na invocação, e Nori responde que deve ser isso. Nisso, o rei fala que é a primeira vez que ouve falar de alguém sendo envolvido. Em seguida, a princesa toma a frente e diz que foi a pessoa que os invocou e por isso eles devem ser gratos. No mesmo instante, Nori percebe que esse é o tipo de entrada de um personagem irritante. Continuando a apresentação, a princesa fala que esse é o reino do Sol Nascente, um lugar onde existe 100 mil humanos e demônios que são liderados pelo Rei Demônio. Assim, a princesa diz que o Império Marcade implorou para os outros países para invocarem os heróis, mas apenas mulheres com sangue real podem fazer isso. Além disso, cada país treina seus próprios heróis para juntarem forças e no final derrotarem o Rei Demônio. Assim, com um pouco de dúvida, Ryu questiona se pode perguntar algo. Logo, ele pergunta se há como voltar ao seu mundo original. Só que sem rodeos, a princesa fala que não. Além disso, complementa que eles deviam ser gratos de serem os heróis do seu reino. Mas que miserável, né? E nessa situação, Nori pensa que essa princesa deveria aprender com o Império de Higen. Em seguida, sem se importar com as opiniões alheias, o rei continua com a cerimônia e pede para os heróis colocarem a mão na pedra para confirmar quais bênçãos receberam. Nisso, a feiticeira traz a pedra. Logo, vemos que a bênção de Ryu é a quebra de limite, e a de Aoi é a barreira mágica. Por fim, Tamaki tem a afinidade mágica. Além disso, Nori tenta ver qual é o seu presente dessa vez, e é a bênção de detecção. Vendo esse poder merda, o rei fica até incrédulo. Até mesmo o protagonista questiona se essa habilidade se adequa a um herói. Em seguida, o reino mediu as suas habilidades físicas e mágicas. Ah, esse aqui é o protagonista. Logo vemos que Ryu demonstrou ter habilidades físicas extraordinárias. Aoi teve resultados ótimos na medição mágica. E Tamaki quebrou um medidor de mana. Mas o nosso garoto, né? Cansadíssimo, o protagonista pensa que é bem constrangedor ser mais fraco que as garotas. Só que apesar de tudo isso, eles são heróis. Em seguida, quando a noite chega, todo mundo vai para o quarto de Ryu discutir o futuro. Olhando em volta, Nori diz que isso é bem maior que o seu quarto. Nisso, Tamaki pergunta do porquê o protagonista está junto com eles, já que ele é completamente inútil. Mas Nori percebe que ela só está preocupada com ele, por ser fraco demais. Rindo, pensa que Tamaki é o tipo de pessoa que não consegue ser honesta. Então Ryu fala que a detecção é uma habilidade importante. Só que Nori deixa a desejar em poder de combate, mas a barreira de Aoi deve dar conta de protegê-lo. Sem ter muito o que fazer, Aoi apenas concorda. E, sem sincero aqui, que lapa. Coxa, oi. Nisso, o protagonista fala que os 3 são bem bonitos. Rapidamente, Tamaki toma a frente da conversa e pergunta se eles planejam mesmo ficar nesse reino. Mas antes deles dizerem qualquer coisa, Nori fala que esse lugar não é tão ruim, e até mesmo o tratamento é legal. Assim, vemos o protagonista fazendo um sinal. Logo, observamos que no caderno está escrito que eles estão sendo observados, e isso deixa todo mundo surpreso. Dando um sorriso malicioso, vemos que Nori percebeu isso por causa da sua habilidade inútil de detecção, que consegue sentir a presença de várias pessoas além das paredes. Por exemplo, a pessoa que está os espionando. Então vemos que momentos atrás o protagonista havia mandado todas as empregadas para fora. Por isso duvida que é um curioso qualquer. Nisso o protagonista pede para Aoi lançar uma barreira mágica à prova de som. Em seguida ela balança a cabeça afirmando que vai tentar. Assim, levantando as mãos, uma barreira verde é erguida em volta de todo o quarto. Mas Aoi diz que não é habilidosa o suficiente para mantê-la por muito tempo. Animado, Ryu agradece pelo esforço e ao ouvir isso ela fica bem feliz. Meio constrangido, Nori pensa que seria melhor deixar esse flerte fora da barreira. Em seguida, confusa, Tamaki questiona
questionando por que eles estão espionando, e Ryu fala que pode não parecer real, mas o poder que os heróis possuem pode ser tanto uma bênção como uma ameaça a esse mundo. Então com raiva Tamaki diz que eles invocaram a Lin contra a vontade deles. Nisso Nori fala que esse país provavelmente está desesperado, já que mesmo não entendendo tanto, talvez esse reino esteja passando por uma crise financeira. Pois se olhar atentamente não faz sentido um rei se expor tanto assim sem sequer ter vassalo ao seu redor. Assim Tamaki fala que também notou isso, mas ao menos a comida estava boa, já que mesmo sendo simples estava cheia de especiarias. Além disso, até mesmo o quarto é pequeno considerando que eles são heróis. Então Nori pensa que comparado à sua primeira vez sendo invocado, com toda certeza tem uma diferença gigantesca. Nisso o protagonista diz que precisa considerar a possibilidade de fugir desse reino, pois assim podem tentar conseguir mais informações sobre como sair desse mundo. Mas como eles são a única esperança desse reino, com toda certeza eles não vão deixá-los ir tão fácil assim. Além disso, tem a possibilidade de, na verdade, estarem escondendo a maneira de como voltar. Então Rion fala que pensam no mesmo jeito. De repente, Tamaki chega bem perto do protagonista, e questiona por que o seu olho está amarelo. No mesmo instante, Nori vira para o outro lado enquanto pensa que esqueceu desse detalhe. Nisso, Ryu chama a atenção de Tamaki, falando que todos têm algum segredo que não querem contar. Em seguida, rapidamente, o protagonista nota que ele acha que Nori é um otaku aleatório que está usando lente de contato. Então, suspirando, o protagonista pensa que é melhor seguir com esse roteiro. Agora, um tempo depois, o protagonista questiona que tipo de habilidade o seu olho tem. Nisso, decide verificar os seus status. Logo, Nori questiona se esses números altos estão corretos, já que num teste físico estava morrendo. Então toma a decisão de ver as suas habilidades ativas. Assim vemos que as principais são os olhos mágicos e o roubo de habilidade, além de ter também a magia negra. Logo Nori nota que por ter sido invocado várias vezes, conseguiu várias habilidades úteis como a detecção. Em seguida o protagonista vê que é da raça demoníaca do nível vampírico barão, e por isso seus status estavam sendo restritos, já que os vampiros são fracos contra o sol. Além de que a comida de mais cedo estava ruim para ele, pois estava composta principalmente de alho. Então o protagonista nota que realmente tem algo de estranho, pois estava sendo atraído pelo pescoço de Tamaki e Aoi. Nisso Nori toma a decisão de se descobrir, já que há muitas coisas sobre as suas habilidades que são desconhecidas, tipo o quão longe pode detectar uma pessoa, quantas armas pode criar consumindo energia de outros materiais e o quão bons são elas. Então Nori vê os detalhes sobre o seu olho direito. Oxi, que porra é essa de olho? O bagulho faz tudo e mais um pouco. Logo vemos que ele é absoluto, pode ver tudo e todos a qualquer raio de distância. Assustado, o protagonista diz que isso deve ser bastante apelão, mas o que Nori está realmente curioso é sobre seu olho esquerdo, que consegue transferir círculos mágicos para sua pupila para usá-lo à vontade. Então, cansado de ver esses detalhes, o protagonista fala que precisa aprender sobre a magia desse mundo. Nisso, de frente a essa parede de habilidades, Nori diz que ainda tem os poderes únicos da sua raça, que é vampiro. E o negócio é altamente perigoso, hein? Já que sugando quase todo o sangue da vítima pode transformá-la em ghouls, e se eles forem virgens, se tornarão seus subordinados caso consumam seu sangue, depois de ser mordido. Mas se apenas matá-los e dar o seu sangue, eles virarão seus servos. Rindo de nervosismo, o protagonista vê a descrição da sua última skill, que é: se tomar todo o sangue da vítima, dará suas memórias. E além disso, cacete, tem além? Nori também rouba as suas habilidades junto das memórias. Se jogando na cama, o protagonista fala que o ruim é ruim, né? É que só pode usar tudo isso livremente à noite. Mas primeiramente deve primeiro se adaptar a esse corpo. Agora, no dia seguinte, a cavaleira comandante diz que vai ensiná-los as artes marciais. E também ela se apresenta como... Que porra de nome é esse? Loirinha, pronto. Curioso, o protagonista questiona de como uma mulher pode ser a cavaleira comandante, já que querendo ou não, estão na Idade Média. Nisso a Loirinha diz que as duas aparentam ser boas com magias, mas deve também treinar seus pontos fracos, que é o combate corpo a corpo. Em seguida fala que normalmente começa com um treinamento de força, mas não acha que isso seja necessário. Com inveja, o protagonista pensa que isso é óbvio, pois só seus status base já ultrapassam o limite humano. Então a Loirinha diz que todos podem fazer o que quiser depois de aprender as artes marciais, exceto o protagonista. E primeiro deve ter ao menos a força de um soldado normal. Nisso, enquanto faz flexões, Nori fala em sua mente que ser um vampiro o deixa terrível quando está abaixo do sol. Logo, achando que o protagonista está fazendo corpo mole, a Loirinha diz que vai treiná-lo pessoalmente todas as vezes a partir de agora. Então, quando Nori iria desmaiar, a princesa de Maria Chiquinha chega. Vendo isso, Nori pensa qual é a merda que vai sair da boca dela agora, mas logo nota a presença de outra pessoa. Além disso, percebe que talvez seja uma princesa, já que está sendo acompanhada por uma empregada. Nisso, enquanto olha de cima a baixo, Nori afirma que ela é linda, como uma boneca com um sorriso falso. Em seguida, a Loirinha as sauda e logo as perguntam qual é o motivo de estarem no campo de treinamento. Então a Maria Chiquinha começa a falar várias outras baboseiras. O importante aqui é que a outra princesa se aproxima do protagonista. Nisso, ela se apresenta como a segunda princesa do Reino do Sol Nascente e complementa que é um prazer conhecê-lo. Em seguida, se abaixando, ela sussurra que quer falar com ele depois. Agora, na câmara do castelo, a segunda princesa diz que eles terão as aulas aqui. Claramente, Nori fica desconfortável, pois é o único que está tendo aula separada dos outros, mas a razão é bem simples. Então vemos no flashback
flashback à primeira princesa dizendo que é um absurdo ela ensinar uma pessoa que nem herói é. Suspirando, Nori diz que com toda certeza se vingará. Nisso, antes da aula começar, o protagonista levanta a mão enquanto questiona se pode fazer uma pergunta. E com um grande sorriso falso no rosto, ela diz que sim. Assim, Nori pergunta se ela é a segunda princesa por ser a mais nova. Então, respondendo a sua pergunta, ela fala que não, mas acabou sendo a segunda por circunstâncias complicadas, já que a herdeira do trono deve ser a primeira princesa. Vendo isso, o protagonista nota que a situação é realmente complicada, por isso imediatamente tirou o dedo desse assunto, já que questão de sucessão real sempre é problemática. Em seguida, Nori fala que, de acordo com a segunda princesa, o Reino do Sol Nascente foi fundado por um dos heróis que derrotou o Rei Demônio anterior, e esse herói era uma maga. E por ser uma maga, aparentemente as mulheres desempenharam um papel central em várias coisas no reino, além de que o trono é passado através das herdeiras femininas, e o rei atua apenas como um regente e governa o país. Ainda assim, facilmente a rainha pode tirar esse poder dele com sua habilidade especial chamada divórcio. Então o protagonista explica que a segunda princesa o ensinou história e os princípios fundamentais da magia. Assim, já de noite, Nori diz que amanhã vai aprender a ideologia mágica e depois será o treinamento prático. Além disso, até pegou um livro introdutório de magia da segunda princesa, mas afirma que aquele sorriso falso é algo extremamente desagradável. Só que de qualquer forma deve tentar fazer o seu experimento que não conseguiu fazer ontem. Nisso, Nori usa o seu olho esquerdo, que armazena círculos mágicos em sua pupila e o permite ativá-los quando quiser. Então nota que novamente nada está acontecendo. E também não importa o quanto tente com vários outros círculos mágicos, nada muda. Assim, fechando o livro, o protagonista fala que hoje foi mais um fracasso, mas então Nori lembra que ainda tem o outro olho. Em seguida, o protagonista pega um papel e começa a desenhar um círculo mágico. Nisso, ele afirma que consegue lembrar claramente que no mundo onde ele conseguiu esses dois olhos, pode observar claramente uma magia avançada em forma de círculo mágico. E como foi observado pelo seu olho direito apelão, Nori conseguiu instantaneamente memorizar. Agora, dessa vez, o protagonista tenta usar o seu olho esquerdo. De repente, Nori sente uma energia fluindo pela sua pupila. Surpreso, ele afirma que nunca sentiu tal sensação antes. Então, para ver se está funcionando, o protagonista chama uma empregada para ser a sua cobaia. Assim, rapidamente ela chega enquanto pergunta o que o jovem herói quer. E Nori diz que precisa de um pequeno favor. Nisso, o protagonista usa o círculo mágico de hipnose, e logo vemos isso afetá-la. Depois disso, os seus olhos ficam relaxados. Vendo isso, o protagonista questiona se está funcionando mesmo. Então, para ter certeza, Nori pergunta qual é a sua cor de roupa íntima favorita, e ela responde que é preta. Rapaz, maluco ousado. Assim, para ver se está correto, o protagonista ainda ativa o seu olho apelão para dar aquela checada, e vê que a informação está certíssima. Em seguida, Nori nota o seu primeiro debuff, que é que no olho esquerdo apenas pode armazenar círculos mágicos do mundo onde ele o obteve. Vendo isso, ele questiona se só vai poder usar essa magia de hipnose avançada. Então o protagonista nota que todas as vezes que foi para outro mundo, claramente viu aqueles círculos mágicos em seus pés. Assim, Nori se pergunta se talvez consiga voltar para esse mundo através do olho esquerdo. Nisso, rapidamente, o protagonista tenta fazer isso. Logo, de repente, um círculo mágico amarelo surge embaixo dele, e Nori agora surge em uma floresta próxima do palácio. Em seguida, o protagonista fala que não funcionou como ele queria, mas é melhor que nada, já que assim facilmente pode vazar do castelo. Então, andando por aí, Nori decide começar a testar suas habilidades. Nisso, o protagonista começa usando magia negra. Assim, nos é explicado que ele pode controlar qualquer tipo de objeto inanimado, e movê-los como quiser e ainda por cima armazená-los na sua sombra. Mas a única desvantagem é que os objetos que ele controla não podem tocar os que não controla. Só que isso é facilmente resolvido se Nori soltá-los no último segundo. Então o protagonista diz que é algo bem prático. Em seguida, nos é apresentado os passos sombrios, que permitem Nori usar a sua sombra para poder se mover livremente para qualquer lugar através do terreno. Nisso, Nori tenta testar algo ainda mais roubado. Assim, rapidamente, o protagonista usa sua habilidade de artesão de armas. Então, com bastante calma, Nori ajeita sua postura. E diz que durante o treinamento observou atentamente os movimentos da comandante para poder tentá-los copiá-los com o seu olho direito. Logo, Nori começa a treiná-los com a sua espada, enquanto copia os movimentos da loirinha. Agora, um tempo depois, o protagonista pensa que isso não é tão fácil como parece. De repente, o sistema o avisa que a maestria com a espada aumentou para o nível 1. Em seguida, Nori fala que é um pouco difícil aprender uma habilidade, mas vale a pena. Nisso, subitamente, o protagonista ouve algo se mexendo. Assustado, Nori questiona se aquilo é algum tipo de avestruz gigante. Então, o protagonista verifica sua janela de status e percebe que esse bicho é muito forte. Além disso, diz que ouviu falar que esse monstro é uma das iguarias do reino, já que serve para qualquer coisa. Mesmo assim, de qualquer maneira, Nori se questiona como deve derrotar algo assim, pois já havia observado os outros monstros, mas exceto pelo atributo de intuição, o resto ficava acima dos 500. Então, um pouco confuso, Nori se pergunta se os monstros são fortes demais ou ele que é muito fraco. Logo, o protagonista desiste de pensar tanto nisso e decide voltar para o palácio. Lá dentro, vemos alguém andando tarde da noite. Enquanto isso, vemos a loirinha segurando uma lanterna. Então, ela fala que tem absoluta certeza que o palácio não é tão seguro de noite, ainda mais sem guardas. Sem se importar muito com o que a comandante disse, a segunda princesa diz que quer ter uma breve conversa com ela.
dela. Nisso fala que foi informado que os artefatos não estão sendo utilizados no treinamento de Nori. Vendo para onde essa conversa está indo, a lourinha explica que os artefatos não estão sendo usados por nenhum herói no momento. Assim, rapidamente, a segunda princesa questiona do porquê não fazê-los usar agora, já que mais cedo ou mais tarde eles terão que aprender a utilizá-los. Então a comandante afirma que os heróis ainda não estão preparados, já que se conhecerem um poder que dobra suas forças podem ficar viciados, além de crer que é melhor observá-los por enquanto. Rindo, a segunda princesa pede perdão por ter duvidado dos métodos da pessoa mais forte da humanidade. Em seguida, fechando seus olhos, a loirinha fala que o seu sorriso perdeu o brilho que um dia já teve. Depois de escutar isso, a princesa se cala por um breve momento. Então, prestes a ir embora, ela questiona se isso é mesmo verdade. Nisso, a comandante pergunta qual é a sua opinião sobre a primeira princesa, e a mesma responde que ela é uma mulher dedicada e talentosa. Tá mentindo. Meio com o pé atrás, a comandante questiona se essa é mesmo a sua opinião, e a segunda princesa pergunta o que ela quer dizer com isso. Então fala que o palácio pode até ser um lugar seguro, mas há olhos e ouvidos por toda parte. Por isso pede para a loirinha baixar sua bola e não tentar caluniar a primeira princesa. Cacete, engoliu ela com as palavras. Depois disso, a comandante pensa que com toda certeza sentiu a preocupação da segunda princesa, mas sente que não há necessidade de se preocupar. Agora, 2 semanas após essa treta, o protagonista explica que os heróis melhoraram bastante nesse tempo, mas a pessoa que teve o crescimento mais notável com toda certeza foi Ryu, que está trilhando seu caminho habilmente. Só que os outros não ficam para trás, tipo Tamaki, que dedicou seu tempo para lutar com cajados. Mas ao invés de lançar a magia, ela está literalmente batendo e explodindo tudo. Em seguida, vemos que a Aoi decidiu ser uma arqueira, já que arqueiros ficam bem vulneráveis, só que a Aoi pode criar barreiras e se proteger. Mas bem, para resumir, todos estão seguindo seu caminho, e assim fazendo o grupo ser bem mais balanceado. Até mesmo o protagonista não está ficando para trás, já que graças à sua habilidade de detecção, eles estão treinando para ser um batedor e desarmar armadilhas. Mas claro que isso é um disfarce temporário, já que o homem é OP demais. Então Nori diz que em seu tempo livre está treinando suas habilidades especiais, que precisam de mais concentração, como a magia negra. Em seguida vemos Nori frustrado, dizendo que não está conseguindo aprender novas habilidades, por causa da bendita maldição do sol. Assim ele questiona se subindo de nível essa bomba some. Então o protagonista começa a treinar com a intenção de subir o seu nível o mais alto possível. Em seguida vemos o avestruz chegando. De longe Nori observa escondido nas sombras, e com uma velocidade incrível ele se aproxima do bicho. Nisso Nori usa sua habilidade artesão de armas, para assim usar o seu subpoder Teia das Sombras. Em seguida, utilizando o seu olho esquerdo, o protagonista manda o monstro olhar em seus olhos. Nori já tá começando a ficar pelão. Não que ele já não seja, né? Assim, ele usa sua habilidade de hipnose, que no mesmo instante hipnotiza o avestruz. Feliz, Nori diz que não achou que isso daria certo. Então, o protagonista explica que não pode controlar uma criatura viva com magia negra, mas diz enquanto apunhala o monstro que se estiver morto, a história é outra. Nisso, Nori o guarda na sua sombra. Em seguida, entrando no seu mundo sombrio, o protagonista fala que o experimento foi um sucesso, já que nesse local pode consumir os monstros sem se preocupar em ser atacado. Além disso, essa é uma ótima chance de aumentar os seus atributos, pois só consegue fazer isso se secar completamente o ser. Agora, saindo do seu mundo, Nori procura outra presa. Então ele vê outro monstro em sua frente. Com um olhar de nojo, Nori pensa que quem está na pior não pode ficar escolhendo muito. Nisso, finalmente amanhecendo, o protagonista deita em sua cama já acabado, enquanto pensa que essa rotina está o matando. Em seguida, só uma hora depois, a sua empregada aparece para o acordar. Se levantando todo destruído, o protagonista explica que não vai hipnotizar mais um inocente sem que seja totalmente necessário. Mas de qualquer maneira, graças à sua hipnose, conseguiu descobrir que a atual rainha demorou muito para ter filhos. E isso foi um problema, já que a linhagem real gira em torno da rainha. Além de que, para piorar, os membros da família real costumam morrer cedo, até que chegou um ponto de não haver mais nenhum herdeiro. Por isso, o reino aceitou que uma nobre parente distante da família real virasse concubina do rei. E assim, finalmente tiveram um bebê. E essa criança é atualmente a segunda princesa, que todo mundo dizia ser a sucessora. Mas quando ela completou 7 anos, a rainha finalmente conseguiu ter o seu bebê. E além disso, ela herdou o seu poder mágico. Nisso, por consequência, tanto o rei quanto a rainha a apoiam. Então a segunda princesa foi tirada das suas aulas de sucessão ao trono. E a Maria Chiquinha, quando fez 7 anos, assumiu a sua posição como herdeira. Assim, a segunda princesa foi deixada de lado, e foi esquecida pelo povo e foi abandonada pela sua própria mãe, até finalmente virar uma boneca que sorri falsamente apenas para não manchar a imagem da família real. Quase dormindo na mesa, o protagonista pensa que até se identifica um pouco. Então, se aproximando da mesa, a segunda princesa pede para Nori acordar. Nisso começa a explicar que mesmo sendo cansativa, o conhecimento é um poder essencial para a sobrevivência. Em seguida, ela fala que ouviu dizer que ele está aprendendo táticas furtivas no treinamento de combate físico, e está indo bem. Logo complementa que isso deve ser o suficiente para suprir a sua falta de talento com magia. Logo, Nori explica que por alguma razão não consegue usar quase nenhuma magia deste mundo, e isso é algo extremamente raro, visto que até mesmo as empregadas sabem usar. Nisso, a segunda princesa fala que a comandante é uma pessoa bem ocupada, por isso se ela está o ensinando, isso quer dizer que Nori tem talento. Então o protagonista diz que talvez a loirinha possa ouvir como um peão para os heróis. Com raiva, a princesa afirma que acredita verdadeiramente em seu potencial. Depois de ouvir isso, Nori fica quieto. Em seguida, a segunda princesa o
manda a acompanhar. Agora em outro local, um lugar parecendo um calabouço, o protagonista fica surpreso ao ver algo em sua frente. Nisso, com magia, a segunda princesa abre aquele portão. Em seguida, ela diz que irão continuar com o treinamento nesta sala, e complementa que ele, apesar de ser um herói, é chamado de fracassado por todos. Logo, ela pede para Nori responder algo. Então questiona se ele não sente vergonha ao receber tal tratamento. Confuso, Nori se pergunta que bicho mordeu ela. Nisso vemos que a segunda princesa tem ocultado suas emoções desde ter sido retirada do posto de sucessão, e por isso acabou ganhando o apelido de Princesa Boneca. Só que neste exato momento, ela é Alia, não a segunda princesa. Então, entrando dentro do salão de treinamento, Alia diz que se continuar assim, eles vão expulsar do palácio. Confuso, o protagonista questiona se isso é verdade. Nisso, Alia fala que eles não têm nenhuma obrigação de sustentar um fracassado. Que nem mesmo aguenta o peso do próprio corpo. E ela afirma que essas palavras foram ditas pela rainha. Então o protagonista fala que não é incompetente, além disso tem a habilidade de detecção. Logo vemos que Alia concorda, mas avisa que ele não está se esforçando tanto quanto os outros. Nisso afirma que Nori é um portador de bênção, e por isso ele deve levar o seu destino a sério. Assim Nori nota que realmente deve parecer preguiçoso olhando dessa perspectiva, mas logo compara que tem se esforçado, mesmo que ninguém veja. Então ele diz que está tentando, indo embora fala que está fazendo o que pode, mas não é tão bom quanto eles. Então, sussurrando, Alia diz que essa é a sala de treinamento especial, pois está protegida com uma barreira mágica. Por isso ninguém irá ouvir os seus gritos do lado de fora. É o quê? Confuso, Nori pergunta como que se abre essa porta. Então, com os olhos cheios de ódio, Alia ataca o protagonista com o seu pé, e o chute pega bem na costela. Que no mesmo instante, por causa do impulso, o protagonista bate a cabeça na parede. Assustada, Nori tenta entender a situação. Nisso, Alia fala que mesmo ele tendo mais vantagens que ela, ele ainda faz corpo mole. Além de que, se Nori for expulso, será com toda certeza morto na hora pelos monstros. Enquanto Alia diz tudo isso, o protagonista pensa que a tal segunda princesa não está mais ali, já que agora em seu lugar se encontra uma mulher forte, erguida e imponente. Então, com raiva, Alia grita que é melhor Nori tomar as rédeas da sua vida. Vendo tudo isso, o protagonista não se contém e começa a rir, e isso a deixa confusa. Isso ele fala que ela é uma mulher e tanto. Em seguida, afirma que a julgam mal. Ainda sem saber o que está vendo com Nori, Alia questiona se ele está levando tudo isso na brincadeira. Rindo, o protagonista pede para ela não se preocupar, pois de todos os heróis, ele é o que mais teme a morte, exatamente como ela. Depois de escutar essas palavras, Alia diz que o subestimou, já que por algum motivo sente que ele está mais forte que antes. Então, indo embora, o protagonista agradece por ela ter sido sincera e complementa que precisa bolar um plano, pois está prestes a ser chutado. Em seguida, Nori diz que ainda não é hora de ser expulso, já que ainda precisa reunir mais informações. Por isso, a sua intenção é mostrar a eles a força da sua bênção de detecção, mas disseram que o treinamento na masmorra vai demorar para acontecer. Nisso, a loirinha grita que o treinamento está encerrado. Logo, Nori pergunta se pode bater um papo rápido com ela. Agora, um tempo depois, no escritório dela, a comandante diz que vai ser difícil persuadir a rainha para ele não ser expulso. Então, o protagonista pergunta se ela também acha sua habilidade inútil, mas a loirinha responde que não, e logo diz que o seu desejo é que Nori entre para a Ordem de Cavaleiros. Claro que ao ouvir isso, o protagonista fica surpreso. Assim, a loirinha explica que a habilidade dele tem um valor inestimável, já que ele pode detectar monstros ou inimigos a longas distâncias. Só que se ele realmente quiser ser um herói, vai ter que fazer muito mais, pois a sua palavra e o seu esforço não valem nada. Porém, não acha que esse seja o caminho que Nori vai trilhar, mas sim ser um soldado que dará sua vida pelo reino. Ó o papo todo da loira. Vendo tudo isso, o protagonista fala que isso é o mesmo que ser um prisioneiro do país. Então, se curvando, Nori diz que vai pensar mais um pouco sobre isso. Nisso, se levantando, a loirinha fala que entende a sua posição. Por isso, quando eles não tiver para onde ir, pode ir a procurar. Confuso, o protagonista questiona se essa oferta vai estar de pé depois dele ser exilado. E ela responde que talvez sim. Em seguida, alguns dias depois, vemos Nori conversando com Alia sobre um herói do reino vizinho que chegou. Enquanto toma seu chá, ela fala que amanhã terá as festas de boas-vindas, e por isso Nori não precisa fazer nada, nem mesmo comparecer. Com um grande sorriso no rosto, Alia fala que pessoas que dormem na aula não precisam nem aparecer. Então no dia seguinte, o herói finalmente chega. Por toda a vida por ter sido excluído, Nori diz que o reino está passando por dificuldades, e mesmo assim estão fazendo uma festa. Além de que com um evento tão grandioso como esse, ninguém notaria nem a sua presença. Mas querendo ou não, se estiver lá, acabará tendo que falar que é uma anomalia que acabou sendo invocado com os heróis. E se acabarem tentando descobrir mais além disso, tudo acabaria virando uma verdadeira dor de cabeça. Se levantando, Nori fala que não está nem um pouco afim de ficar observando os outros. Em seguida, o protagonista usa o seu olho direito para poder dar uma checada na sua professora. E com ar de deboche, diz que ela está até que bem arrumada. Mas na frente dos outros, o seu sorriso ainda se parece com a de uma boneca. Então, dando um leve suspiro, o protagonista fala que com a hipnose descobriu que essas festas são o motivo da crise econômica, já que a rainha está obcecada em ostentar o seu dinheiro para os reinos vizinhos, que nem mesmo escuta mais o rei. Saindo dessa explicação, o protagonista começa a espiar os outros heróis dos países vizinhos,
e começa a falar que eles são bem genéricos, mas logo diz que esse cara com cara de otaku talvez dê para puxar um papo. Nisso Nori dá uma olhada no herói principal. Seu nome é Date e o protagonista comenta que esse nome parece combinar com o herói. Então Nori nota que ele está gritando com Ryu por algum motivo. Assim decide fazer uma leitura labial. Logo do nada o cara grita para trazer o protagonista imediatamente, pois irá o desafiar para um duelo. Agora um tempo depois, Alia apresenta Nori, e de novo o cara o desafia para um duelo. Vendo isso, Alia fica sem saber o que fazer, e o resto dos heróis questiona se ele é um idiota. Confuso, o protagonista pergunta o motivo desse duelo, e puto o cara grita que vai provar para a deusa que ele não é digno. Então Date questiona se o protagonista esteve naquele espaço em branco. Isso Nori fala que sim. Logo do nada o cara solta a pedrada que a pediu em casamento. Eu aí, emocionado. Só que Date diz que foi rejeitada. Mas ela também falou que se ele conseguisse derrotar a pessoa chamada Nori, iria pensar no assunto. Vendo isso, o protagonista entende o que está havendo. Com raiva, fala que aquela deusa apenas jogou esse problema para cima dele. Puto da vida, diz que a próxima vez que encontrá-la dará um cachudo nela. Nisso, os outros heróis acham essa história bem confusa. Então o protagonista pensa que eles provavelmente foram invocados de uma forma diferente dele. Mas logo Nori percebe que vai ser um saco explicar isso. Assim o protagonista fala que não entendeu bem tudo isso, mas vai aceitar o duelo. Rindo, Date diz que isso é ótimo. Em seguida, Nori explica que o duelo terá regras e o cara não entende o porquê. Então o protagonista explica que a sua bênção não tem nenhuma habilidade de combate, ao contrário dos outros heróis. Só que ele pode ir sem regras se ele for do tipo de pessoa que gosta de oprimir os outros utilizando força bruta. Puto, Date diz que não é assim e por isso vai aceitar qualquer condição. Surpresos, todo mundo pensa que ele é realmente ingênuo. Nisso, Nori fala que existe uma dungeon perto da capital que os cavaleiros usam para treinar. Lá, o primeiro que derrotar o chefe do primeiro andar vence. Logo, sem pensar direito, o cara aceita. Ao seu lado, Ryu pergunta o motivo de toda essa confiança, já que as suas habilidades são para reconhecimento da área. Então Nori pede para ele não se preocupar, pois tem um plano. Assim, nos é explicado que o duelo foi marcado para o dia seguinte, e logo depois da batalha, Nori é convocado pela rainha. Agora descobrimos que o nosso protagonista foi completamente humilhado pelo Date. Então Nori explica que o cara era forte demais, e até mesmo o chefe do andar foi obliterado pelo herói de uma maneira patética. Enquanto isso, o protagonista usou a sua habilidade de detecção para chegar ao boss facilmente, mas mesmo assim não o derrotou, já que seu plano agora começou. Com raiva, a rainha fala que ele é bem preguiçoso, e só o perdoou por todo esse tempo, pois o seu marido disse que Nori é um recurso valioso, mas agora não pode mais passar pano. E receosa, a Alia observa toda essa situação. Nisso, a rainha grita que vai o exilar desse reino, só que Nori sorri, pois está tudo indo como planejado. Em seguida, a rainha fala que ele trouxe um prejuízo para esse país. Logo questiona se ele tem alguma objeção sobre isso, e contra tudo e todos o protagonista diz que tem. Então Nori vai lá e pergunta que tipo de prejuízo ele trouxe para esse reino. Se tremendo, ela fala que perdeu o duelo. Com um tom confiante, o protagonista diz que isso é verdade, mas foi apenas isso, já o que estava em jogo no duelo era uma qualificação. E vendo isso, a rainha pergunta o que ele está tentando dizer. Nisso, Nori explica que o duelo era para obter a aprovação de uma certa mulher. Além do mais, o duelo tinha uma condição que nenhuma informação seria compartilhada com pessoas de fora. Em seguida, o protagonista fala que a sua existência não é conhecida pelos outros reinos. Por isso, nem tem como manchar a reputação do rei ou da rainha. Mas claro, nada foi em vão, pois enquanto estava na dungeon, preparou um pequeno presente para ela. Nisso, vários guardas começam a entrar com sacos enormes. Rindo, Nori diz que preparou algo para Vossa Alteza. Então rios de moeda de ouro caem no chão, e tanto a rainha quanto a sua filha ficam impressionadas. Sigurvano, o protagonista, fala que sabia que seria difícil derrotar o herói, por isso usou a sua habilidade de detecção para achar esse tesouro. Logo vemos que o plano de Nori era provar o seu valor para a rainha. Até mesmo Alia fica impressionado com tal coisa. Em seguida, o protagonista fala que resolveu o problema do herói Date, e a questão do manimento foi resolvida. Agora pode finalmente caçar em paz, mas infelizmente sente que está um pouco enjoada de comer um monstro toda vez. De repente, Nori nota algo de estranho. Nisso ele diz que os monstros estão começando a ficar agitados. Só que como tem muita árvore é difícil perceber, mas graças à sua habilidade de detecção consegue notar isso. Logo Nori percebe que talvez algo esteja o impedindo de chegar além. Assim ele usa o seu olho direito, que rapidamente consegue ver uma barreira em sua frente. Um pouco empolgado, Nori se pergunta se terá algo mais forte que os monstros que está enfrentando, mas se ficar perigoso afirma que pode só se teletransportar. Agora em outro lugar observamos uma criatura sombria, que imediatamente nota que alguém entrou em seu território. Acabou galera, se quiser mais vídeos comente e deixa o like, ok? Falou!